página 120 e vamos começar. Bom, pessoal, primeiro de tudo, relembrar a vocês, nessas próximas 2 semanas, nós estamos trabalhando remotamente, né? Então, o plano de flexibilização ali, ele deu uma encolhida maior ainda, né? E nós aí, essas 2 próximas semanas, a escola nem abrindo está, né? Então, estamos trabalhando de casa. Tinha um pessoal que estava conseguindo ir nas aulas presenciais, né? Aí, por este motivo, as aulas presenciais, elas foram canceladas não, né? Suspensas por esse período, né? E aí, galera, a partir de hoje e semana que vem, nossa aula online, ela vai ser de 2 horas. Então, ela vai ser das 19 às 21 horas, né? Hoje a intenção é falar um pouco sobre pendrive de instalação, a intenção é falar um pouco sobre instalação do Windows 10, principalmente, né? Então, principalmente tentar passar para vocês, solucionar algumas dúvidas, tá? Pessoal, então continuando aí o que nós estávamos, né, fazendo, tá? Uma das coisas que eu peço é que quando eu dou essa aula maior, pessoal, nós temos mais exercícios, né? Então, a gente acaba parando mais vezes. Por quê? Porque eu sei que não dá para ficar ali 2 horas diretão falando, é muita coisa, né? E acaba cansando um pouco. Então, o que eu opto por fazer, e tem dado super certo, dar uma fracionada nos exercícios e fazer aí com que vocês tenham um entendimento melhor, tá bom? Outra coisa, questão dos estudos, eu já falei para vocês, o ideal é que vocês sempre tentem ler o livro, né? Sempre tentem aí ler o livro, que vocês lá conseguem tirar as dúvidas que vocês possam ter, né? Então, a única maneira de você ter menos dúvidas é dar uma... E principalmente vai trazer dúvidas novas, né, gente? Principalmente quando você tem alguma dúvida, uma dúvida nova, uma dúvida aí que vocês... algum problema que não está conseguindo solucionar, a maneira ideal é você, fazendo a leitura do livro, né, você ter aí você consegue ter um desempenho melhor. Então, se você ler o livro sempre que possível, né, você já vem com dúvidas, já vem mais apto para a aula, né? Você já consegue ter um melhor aproveitamento, tá, galera? Bom, pessoal, então, relembrando esse livro, o livro está terminando, só tem mais 2 aulas, né? A aula que vem temos a aula de revisão com instalação do Windows 7 e também, aí na outra aula já é a avaliação desse livro já. Pessoal, primeiro de tudo, esse livro, o que ele representa, o que eu tenho falado para vocês, esse livro ele fala muito sobre as peças. Esse final ele vai falar um pouco sobre sistemas operacionais, mas é bem pouquinho. A gente deixa mais para o livro para falar sobre sistemas operacionais, lá no livro de número 3, né, que é o próximo livro, perdão, livro número 3, que é o próximo livro que nós vamos utilizar. Outra coisa, pessoal, é com relação aí também o que nós já devemos saber. Eu sei que eu já falei algumas vezes isso para vocês, essa questão de o que nós devemos saber já, né? Algumas pessoas já devem estar até assim, cansados de saber o que deveriam saber, né? Mas, pessoal, o que vocês devem saber? Vocês devem saber toda essa parte de introdução ao hardware. Então, eu falei para vocês, se você tem alguma dúvida, se você, porventura, não sabe, quando alguém te pergunta a função de alguma coisa dessa parte de hardware básico, e você não sabe descrever, pessoal, por favor, tem que me procurar, tem que ir lá me chamar para que eu possa explicar novamente, tá? Ou então, quem não entendeu grande parte, é pior ainda, tá, gente? Então, por favor, eu necessito
que vocês aí, sempre que tenha dúvidas, eu necessito que vocês entrem em contato comigo, tá bom? Então, não deixem para depois ou não deixem nada escapar, tá? O aprendizado ele depende exclusivamente de vocês. Nesse período que nós estamos trabalhando de maneira remota, eu sei que é mais difícil, eu sei que tem pessoas que têm mais dificuldade, mas não é por isso, né, que vocês vão deixar ali, deixar algumas coisas passarem em branco, tá? Vamos tentar trabalhar da melhor maneira possível e vocês tenham um entendimento melhor, tá? Bom, aula passada começamos a falar sobre virtualização de sistemas operacionais. Eu expliquei para vocês o que é, expliquei como funciona, expliquei principalmente o seu uso de maneira profissional. Como que profissionalmente nós usamos isso aí. Uma das dúvidas que os alunos têm muito, e eu tenho que falar isso diversas vezes, é achar que a virtualização ela é só para nível acadêmico, só para estudos. E não é assim, tá, pessoal? Não é bem assim que se trabalha, né? A virtualização, ela se dá muito de maneira profissional, muito mesmo. A gente trabalha muito com virtualização, principalmente quem trabalha com server, né? Quem trabalha com servidores tem um trabalho ainda maior com virtualização de sistemas, mas no nosso âmbito aqui também, tá? É evidente que eu, por exemplo, eu uso muito como ferramenta de teste, mas o meu server aqui também, ele é virtualizado. Até porque eu tenho uma máquina menor, ela gerencia internet, uma redezinha aqui, quanto menos espaço ocupar, melhor, né? Tá? Bom, pessoal, continuando. E falamos também do VirtualBox. Uma das coisas que eu quero que vocês entendam é o seguinte: não esqueçam, por favor, é que não tem só o VirtualBox. Não é só o VirtualBox que nós utilizamos no nosso trabalho. Tem o VirtualBox, o VirtualPC, tem um que é muito bom, que chama VMware Player, mas essas opções são opções pagas, tá? Então, são opções que você tem que comprar uma licença. E aí, dos gratuitos, o VirtualBox é o melhor, tá? VirtualBox para uso doméstico, para estudos, ele é grátis. Você pode usar ele gratuitamente, tá bom? Então, hoje, o objetivo é falar um pouco para vocês sobre pendrive, pendrive bootável, tá? Como criar um, né? E também tentar passar um pouco para vocês aí sobre como funciona o processo de instalação, né? Nós vamos fazer isso diversas vezes. E aí, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, tem que prestar bastante atenção e ir tirando, tá bom? Igual eu já expliquei para vocês, tá? Bom, galera, vamos lá para o Windows 10, né? Como é que funciona essa instalação? Primeiro de tudo, vamos abrir aqui o nosso VirtualBox. Vou abrir ele aqui. Bom, pessoal, uma das coisas que eu tentei passar para vocês é o seguinte: só esse primeiro processo é diferente de uma instalação normal. Então, aqui, ó, vou criar um novo, colocar o nome, você pode pôr o que você quiser, tá? Aqui é o local onde ele vai salvar a sua máquina, tá? Aqui o tipo do sistema, e eu escolhi o Windows, Microsoft Windows e o Windows 10, né? Então, próximo, vou deixar com 2 GB, tá bom? Porque outra coisa que tem que lembrar também é que a memória é compartilhada, tá? Então, próximo aqui, para não ficar tão lento, vou colocar 2 GB. Eu vou dar um criar. Depois, pessoal, é só ir dando próximo, tá? Vou clicar em iniciar e depois é só carregar a ISO. É só pôr para carregar a ISO lá do nosso Windows 10. Vamos lá, clica aqui no iniciar. Vou pegar a ISO. E onde eu baixo o Windows 10? Já depois, no próximo livro, eu vou mostrar para vocês, mas o 10 no próprio site da Microsoft.
Para baixar ele é gratuito, tá, gente? A Microsoft ela disponibiliza para você 30 dias de acesso ao 10. Pessoal, começou a carregar o 10, daqui para frente, do boot para frente, né? É idêntico, é uma instalação idêntica à instalação que a gente faz aí normalmente, tá? Peraí que deu um pequeno errinho, vou iniciar de novo. Então, quando vocês forem ter aulas de formatação, vocês vão notar que tá dando erro na máquina. Deixa eu criar outra. Vocês vão notar que é idêntico, tá, gente? Vamos dar o boot aqui de novo. Aqui, tá dando erro de memória. Está lá a versão 30, vamos ver se é 32 bits, vai. Porque eu estou colocando 2 GB de memória e ele não está. Vamos ver se agora não dá erro. Ele está dando erro de memória, parece que está dando. Ah lá, agora vai. Então, pessoal, carregou o seu sistema operacional. Então, a primeira coisa que ele vai verificar aqui, ó, né? Ele vai te dar essa tela, é a tela da língua que você pode escolher. Então, eu vim aqui. A única coisa que eu mudo aqui é o padrão de ABNT para ABNT2. O restante, ele já vem pronto, tá, gente? Ele já vem com a linguagem pronta, tá? Então, aí você não precisa modificar nada, tá bom? Ó, nem consigo trocar. Só aqui o formato de data, mas vamos deixar português Brasil. Clique em avançar, aí ele habilita duas opções, instalar agora ou reparar o computador. É evidente, já que nós estamos vindo de uma instalação do zero, a opção é instalar agora. Para que serve a opção reparar? A opção reparar, ela vai servir para si, caso você não consiga, ou você tenha algum problema no seu sistema, você tente reparar ele sem ter que instalar, né? Sem ter que formatar, perdão. Pessoal, vou ser sincero para vocês, esse tipo de reparo não funciona direito, tá? Então, às vezes, assim, essa restauração não funciona muito bem, não. Vamos na opção instalar agora. Ele vai começar a carregar os arquivos de instalação. Bom, aí aqui vem a primeira questão. Se você comprou o seu sistema operacional, ele vai vir uma chave para que você possa colocar. Ele vai vir uma chave ali do produto para que você possa inserir, tá? Mas, se você baixou para testar, por exemplo, você pode clicar aqui, ó, não tem a chave do produto, para ele avançar a instalação. Aí aqui a arquitetura que você vai escolher, x86 é 32 bits, x64 é 64 bits. 32 bits, pessoal, é 2 elevado a 32. Já vou falar isso com mais propriedade. É quantidade de memória. E 64 bits também. Mas não é só isso, tá, pessoal? Tem também ali a questão, não é só a quantidade de memória, igual eu estava falando,
tem também a questão aí de você, do processador, tá? É o processador que te indica se qual versão do Windows você consegue instalar, tá? Escolher a versão x86, não avançar. Aqui é o termo de licença. Pessoal, a única coisa que tem um termo gigante aqui é só aceitar, né? Avançar. Aí vem outra opção interessante aqui, galera. Você tem duas opções aqui. Uma é a opção atualizar e a outra é a personalizada. Pessoal, atualização é se você já tem o Windows instalado na sua máquina e aí você quer apenas atualizá-lo. Isso não dá certo, tá? Sincero para vocês, não dá certo. Essa opção de atualização fica muito lenta e, não, infelizmente, não funciona direito. Então, sempre, pessoal, sempre vai ser a opção personalizada. Aqui, nós vamos trabalhar de duas maneiras. Esse primeiro passo, essa página para criação da partição, tá? Eu posso clicar aqui em novo e criar uma partição, ou simplesmente, se eu for deixar tudo na mesma partição, não for dividir o meu HD, posso só clicar em avançar, tá? Bom, galera, aí ele vai começar a instalação. A partir daqui, tá? Você não precisa mexer em mais nada, é só aguardar, ele vai ficar reiniciar algumas vezes, mas não precisa mexer em mais nada, tá? Bom, então assim, pessoal, aí no livro de vocês, ele mostra o passo a passo para se criar um pendrive de boot, tá? Esse passo a passo é bem simples, tá, galera? É bem simples de fazer, é uma sequência de comandos que a gente vai fazendo, tá? E você faz aqui, ó, no CMD. Você aperta o Windows R, CMD. E aí uma coisa que você tem que tomar cuidado, tá? É que se o seu pendrive tiver dados, vai ter uma hora que ele vai formatar aí, tá bom? Então, é uns comandos simples, ó. Por exemplo, comando de skip pare. É o comando para ele entrar na tela. Aí uma coisa que às vezes as pessoas têm um engano é o seguinte, galera. Você não pode só copiar a ISO, tá? Ou tem gente que vai, baixa a ISO, extrai ela e acha que é só isso. Não é, tá, gente? Não é só isso, tá? Vocês têm que, além de fazer isso, além de extrair essa ISO, você tem também que ir lá e criar um pendrive de boot, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí. Então, tem aí o list disk, eu não vou ter nenhum aqui, porque eu tirei, porque a última vez que eu fui fazer isso, eu formatei sem querer, mas ele vai selecionar, e você vai, ó, select disk, vou pôr o 0 aqui, ele vai selecionar, aí depois tem a opção de formatar e você criar a partição para você poder criar o seu disco, para você criar o seu pendrive bootável, tá bom? Pessoal, mas tem também um programa para fazer isso. Tem um programa que chama Rufus, depois eu vou mostrar ele funcionando para vocês. Ele é muito simples de se trabalhar, o Rufus, tá, gente? Ele é bem simples mesmo, ele é bem legal e a gente consegue com ele, tá? Fazer bastante coisa. E aí, uma das coisas mais Professor, Oi, pode falar. o Nasser, ele tava esperando para entrar na reunião. Ah, já aceitei lá, obrigado. Então, uma das coisas melhores do Rufus é o fato dele ser simples. Então, por exemplo, ele é bem pequeno. Você quer baixar ele? Eu vou baixar ele para vocês verem aqui. Você pode entrar aqui no Google direto. É só digitar aqui, ó, no buscador. Rufus Download. Só escolher. Pode escolher até essa primeira opção. Olha lá. Ele já vem aqui. Você clica aqui, ó. Tem a opção de download. Você escolhe uma das opções. Ele não tem atualização faz bastante tempo, tá, gente? Olha lá, ele é bem pequenininho, ó. Tem um mega e pouquinho.
Ele não precisa instalar também, tá? Terminou de baixar aí, você clica em sim. Se quiser procurar atualizações, mas não precisa. Depois aqui, ó, ele vai aparecer o teu pendrive, tá? Você seleciona, aqui você clica para selecionar a ISO, por exemplo, tem documentos. E depois é só clicar aqui em iniciar. A única coisa que vocês têm que ficar de olho, tem que mudar aqui, ó. Mas depois eu vou mostrar para vocês, a gente vai criar um em aula, tá? Podem ficar tranquilos. Tem que mudar geralmente ele está em GPT, melhor mudar para MBR, porque aí ela é mais, ele tem melhores propriedades, tá? Na verdade, não são todas as partições que conseguem ser GPT. As partições GPT são só as mais novas, já eu vou explicar isso para vocês. Fiquem tranquilos, depois, lá no outro livro, tem uma aula para a gente falar só sobre partição, tá? Pessoal, eu falei para vocês sobre os sistemas operacionais, teve uma parte ali que a gente tinha que escolher, 32 bits ou 64 bits, e o que quer dizer isso aí? Vou abrir o bloco de notas aqui, que é mais fácil de explicar. 32 bits, pessoal, é muito simples de vocês entenderem. É 2 elevado a 32. Vai dar aproximadamente 3 milhões, 3,4 milhões, uma coisa assim. Na prática, o que isso quer dizer? Que ele suporta aproximadamente 3,4 GB de memória RAM. Tá? Isso é que quer dizer na prática. Tá bom? Outra coisa, pessoal. Ele vai lá no seu sistema, ele vai estar escrito x86. Então, ele não vai lá no seu sistema, está escrito o padrão padrão 32 bits. Geralmente é x86, por quê? Porque quem criou foi a Intel, e as primeiras arquiteturas da Intel, elas chamavam i86. Era 186, 286, 386 e 486. Então, por isso que ele tem esse padrão. Os 64 bits, ele é 2. Ele é 2 elevado a 64. Que vai dar um valor gigante. Tá? Ou ele lá, na hora de escolher o sistema, ele vai estar x64 ou AMD 64, que foi a AMD, nós falamos isso lá na aula de processadores, a AMD que criou o primeiro processador com a arquitetura 64 bits. Tá? Pessoal, o que vocês têm que entender, apesar da quantidade de memória ser muito importante, quem determina qual arquitetura será usada é o processador, tá? O processador que fala se você consegue usar ali uma arquitetura de 32 bits ou de 64 bits, tá bom? Então, não vai ser a quantidade de memória que vai determinar isso. Tanto que hoje tem um monte de máquina que tem 2 GB e roda 64 bits, tá? Qual que é o problema, né, pessoal, de você ter um computador com 2 GB rodando 64 bits? O problema vai ser o seguinte, você corre o risco de ter problema de erro de cálculo, né? E aí acaba a máquina ficando, o sistema principalmente, ficando mais lento, tá bom? Esse é o único problema, tá? Uma das outras coisas que nós vamos estudar bastante é o setup, né? E o setup, pessoal, qual que é a importância dele, né? A importância dele é que é lá que você vai colocar a inicialização, tá? Então, é dentro do setup que você vai colocar a inicialização dos seus dispositivos, tá bom? Então, quando você vai começar lá, fazer o boot, né? Quando você vai criar o seu boot, inicializar vou inicializar pelo meu pendrive, vou inicializar pelo CD, é lá no setup que você tem que configurar isso aí, tá? Bom, pessoal, vamos para o nosso primeiro exercício aí. Escreva o que vocês entenderam, por favor. Vai lá, galera.
Bom, vamos lá, pessoal, já deu tempo aí, né? Bom, continuando então, continuando a falar sobre sistemas operacionais, enquanto está carregando o nosso Windows 10. Galera, outra coisa que vocês têm que entender é a parte de sistemas de arquivo, né? Quando você termina a instalação de um sistema operacional, um dos problemas que nós temos aí, as pessoas acham que são todas iguais, né? Então, acha que toda a árvore de arquivos é igual. E não é assim, tá, galera? Cada sistema operacional tem o seu. Cada sistema operacional tem o seu sistema de arquivos. Por exemplo, o Windows, ele trabalha com o padrão NTFS, né? Hoje, né? Hoje ele trabalha com o padrão NTFS. O Linux, ele trabalha com o padrão EXT, tá? O Android é outro, o macOS é outro. O sistema de arquivos, ele vai dizer como que esses arquivos serão organizados, tá, gente? A MBR é a trilha zero. Então, toda vez que você vai instalar um sistema operacional, um pedacinho dele vai ficar em algum lugar. Então, toda a instalação, né, um pedacinho dele vai ficar aí armazenado lá dentro do seu HD. Então, quando você vai instalar, e se der problema nessa trilha, nessa pequena trilha aí que a gente tem dentro do HD, você perde o seu HD para instalação de sistemas. Então, ela pode ser MBR, que é um padrão já um pouco mais antigo, e quando você vai instalar, é um pedacinho bem pequeno que você não consegue utilizar. Ou ela pode ser a atualização, que chama GPT. A GPT é a atualização da MBR. Então, e toda vez que vocês ouvirem o termo atualização, quer dizer que o sistema tornou-se mais rápido, tá? Toda vez, qualquer coisa que seja uma evolução, quer dizer que ficou mais rápido que o anterior. Então, o MBR ele é um tipo um pouco mais antigo. Isso não quer dizer que não seja utilizado, tanto que eu falei para vocês o seguinte. Eu falei que vocês devem levar quando for criar o pendrive de boot, vocês devem levar em consideração, tá? A padronização mais antiga. Então, geralmente, pessoal, quando a gente vai criar um pendrive de boot, a gente usa o padrão MBR. Por quê? Porque mesmo se a sua máquina suportar o padrão GPT, né, ela vai trabalhar normalmente com o padrão MBR, não vai dar erro, tá bom? Então, vamos supor que eu vou instalar uma máquina e eu não sei, eu crio meu pendrive como MBR, que pelo menos eu vou ter certeza que eu não vou ter problemas, tá? Por quê? Porque o padrão novo, ele aceita o padrão antigo. Agora, o padrão antigo, se sua máquina tiver apenas o padrão antigo, ele não aceita uma padronização mais nova, tá bom? Esse é o principal diferencial entre um e outro, tá bom? Pessoal, só na segunda questão aí, né? O que deve ser levado em conta ao escolher o sistema operacional? Pessoal, o hardware da máquina, né? Então, muitas vezes, é uma das coisas, uma tecla que eu bato muito com os alunos, e é um problema que nós temos, tá? Quando vocês forem instalar para um cliente de vocês, ele vai pedir sempre o mais novo. Qual sistema você quer? Eu quero o 10 hoje, né? Se for o Windows, eu quero uma versão do Linux mais atual. Quero, por exemplo, o Ubuntu 20, já nós vamos falar de sistemas operacionais livres, o Ubuntu 20.04, que hoje é o sistema mais novo ainda Linux, apesar que mês que vem já sai o 21. Galera, mas não adianta. Eu vou citar o exemplo. Se a sua máquina não suporta o 10, não adianta você tentar pôr o 10, que vai ficar muito ruim. Se sua máquina não tem um hardware disponível
para suportar o Ubuntu 20, não adianta tentar pôr, tá? Tem que ser sempre, tem que sempre ser customizável, tá? Só vamos para o nosso segundo exercício aí. Vê o que vocês entenderam, por favor. Vai lá, galera.
Vamos lá, galerinha? Então, continuando aí, pessoal. Bom, galera, o que eu quero que vocês entendam? Primeiro de tudo, sistemas de arquivos como o hardware vai ler o que você está instalando, tá? Então, cada sistema operacional tem o seu, cada sistema operacional vai ter a leitura dos arquivos de uma maneira diferente, tá? GPT é lá onde fica a trilha zero, ela é uma evolução da MBR, tá? Então, é o início dos sistemas. É quando você vai fazer uma instalação, ele vai primeiro deixar umas informações lá dentro da GPT. Exemplo, sistemas de arquivos ext, por exemplo, do Linux, FAT, NTFS, tá? Tudo isso são sistemas de arquivos, tá, pessoal? Cara, fiquem tranquilos com o livro de número 3. Ele vai falar muito isso para vocês, além de falar lá, lógico, sobre as instalações. Bom, e outra coisa de suma importância, que aí também nós vamos ter com mais propriedade lá no livro de número 3, é quando nós vamos falar sobre software livre. Software livre, pessoal, é um conceito, é todo software, além de termos softwares, temos sistemas operacionais também. E às vezes, uma coisa que as pessoas confundem muito é sistema operacional livre com sistema operacional grátis, né? Então, o software livre, ele é todo aquele que você tem acesso ao código-fonte. Então, se você tem acesso ao código-fonte, você consegue modificar esse software, ele é um software livre. O software proprietário, ele é aquele que você não consegue fazer modificações. Aí, pessoal, é o seguinte, um software ele pode ser livre e não grátis e não ter custo? Claro que pode. E não ser livre, perdão? Claro que pode. Primeiro, por exemplo, você pegar o Google Chrome. Google Chrome, você não paga para usar ele, mas também você não tem acesso ao código-fonte, você não pode fazer modificações nele, tá? E o software livre mais famoso é o Linux, tá? Na verdade, não é nem software livre, né? Sistema operacional livre. Mais famoso que nós temos é o Linux. O Linux, esse ano, em agosto, dia 25 de agosto, ele completa 30 anos, tá? Ele foi uma criação de um estudante de ciência da computação da Universidade de Helsinki, tá? E aí, esse cara, ele pegou o kernel de um outro sistema operacional, um núcleo do sistema operacional chamado Minix, e criou ali o nosso querido Linux. Na verdade, ele criou só o kernel, tá? Uma das coisas que vocês não podem esquecer é o seguinte, o Linux, pessoal, ou um sistema operacional, na verdade, ele é como se fosse uma cebola. Então, você vai estruturando ele, tá? E aí, você vai conseguindo indo nas camadas. Então, basicamente, o sistema operacional ele é feito por várias camadas, tá? E o Linux também. O que o Linux fez foi só o núcleo, só a primeira parte lá da cebola. Então, depois, as bibliotecas, que é a outra camada. Depois, as DLLs, depois, no Windows, né, DLL, mas as bibliotecas, depois depois também a parte de software, né, que é a última parte, tudo aí vai variar de sistema para sistema, tá? E o Linux, ele veio do Unix, pessoal. Então, ele veio do Unix, ele é uma evolução do Unix. Nós vamos falar muito do Unix, tá? O Unix, ele é um sistema operacional. Foi criado nos laboratórios Bell, ele é muito importante, porque a evolução vem dele, tá? Então, grande parte dos sistemas operacionais que nós utilizamos hoje, eles têm uma base do Unix, tá? Então, igual eu falei, o Unix ele é um sistema operacional que foi criado lá no final dos anos 70
pelos laboratórios Bell, e o legal do Unix é o seguinte, é o porquê que ele foi criado. O Unix, pessoal, ele foi criado porque os laboratórios Bell, na época, o Bell Labs, eles queriam criar um sistema operacional que rodasse em qualquer hardware. Então, por quê? Porque antigamente os sistemas eles eram acoplados, então você comprava o hardware e o software juntos, tá? Isso aí fazia com que travasse um pouco o avanço dos sistemas, tá? Então, por isso, os laboratórios Bell criou esse sistema operacional. E o que aconteceu para todos os sistemas serem baseados nele? O laboratório Bell ele foi pego numa lei antitrust, tá? Então, essa lei antitrust, que é a lei do monopólio americana, fez com que o laboratório Bell não pudesse vender o seu sistema operacional. Tá? Então, então, assim, aí foi dado, né? Foi dado ali para várias pessoas. E como é que você conseguia esse sistema? Era simples, pessoal. Você mandava uma carta para os laboratórios Bell e uma fita, e eles te mandavam aí, né? Eles te mandavam o sistema e você tinha acesso ao código. E aí, grandes universidades, empresas gigantes fizeram várias versões do Unix, tá? E onde que o Linux pode ser usado? Em qualquer lugar. Eu sempre procuro dizer que há um preconceito do pessoal achar que o Linux só pode ser usado por quem é expert em informática, por quem é técnico, que não sei o quê. Não é assim, pessoal. Não é assim. O Linux ele pode ser usado por qualquer pessoa. É lógico que quando nós vamos pensar de uma maneira mais avançada, falar assim, mas poxa vida, né? Eu sou um usuário Linux, eu sou uma pessoa e quero fazer instalações, fazer coisas diferenciadas no Linux, como é que eu vou trabalhar se eu não sei bem? É lógico que aí é um pouco mais complexo, né? Por exemplo, se você quiser programar no Linux, você tem que ter um conhecimento melhor. Mas, pessoal, para fazer coisas básicas, tá? Para fazer interações básicas, você não precisa de muita coisa, não. Você já tendo um conhecimento... aliás, grande parte das distribuições Linux você pode usar em qualquer lugar. Tá? É bem tranquilo de uso. Outra coisa, é lógico que a versão de servidores do Linux ela é super difícil de usar, tá, gente? Super difícil mesmo. Então, igual eu estava explicando para vocês, da onde veio o Linux ele nasce com base no Unix, tá? O Unix é um sistema operacional que veio lá dos laboratórios Bell. Na verdade, pessoal, ele não nasce do Unix, tá? Ele nasce num sistema operacional chamado Minix, que é um sistema operacional criado por um cara que eu falo muito no curso, porque ele é um dos caras mais importantes da história da tecnologia, principalmente para nós, de hardware e redes. Ele é um dos caras mais importantes da história da tecnologia. Ele chama Andrew Tannenbaum, e ele que foi o criador do Minix. Tá? E aí, com base nele, o Linus foi lá e readaptou o kernel e criou ali o Linux, tá? E depois vieram aí outras distribuições, pegaram esse kernel, abriram ele e foram melhorando, tá bom? Pessoal, e o Linux tem diversas distribuições. Como escolher qual que é a melhor? Professor, qual a melhor que eu devo usar? Primeiro, se você nunca usou o Linux, escolhe uma distribuição que é fácil de instalar. Nós vamos instalar algumas distros eu vou instalar com vocês, e aí a gente vai ter um conhecimento melhor delas. Tá? Então, algumas eu vou instalar aí com vocês. Tá? Bom, e como que eu faço para baixar o Linux? Tem um site, vou abrir ele aqui para vocês darem uma olhada, chama vivaolinux.com.br. Então, esse site ele tem diversas distribuições, tá? Diversas mesmo nele.
Mas mais que isso, eu falo muito desse site durante o curso, vocês vão ver que eu falo bastante. E por que eu falo desse site? Porque, ó, logo na página principal, ele tem aqui algumas particularidades legais. Por exemplo, essa primeira parte aqui, ó, de artigos, tem artigos bacanas. Inclusive, tem um ex-professor meu que escreve aqui, tá? É muito legal isso aqui. Tem um pedaço aqui, ó, só sobre introdução do Linux. Então, você tem dúvidas? Aliás, tem uma aula que eu mostro isso aqui mais completo para vocês, mas ele fala muito sobre Linux e dá para tirar muitas dúvidas, tá? Sobre o Linux em si. E aí também, ainda aqui tem a opção de download. Mas eu vou ser sincero para vocês, eu não gosto de fazer o download por aqui, tá? O que eu faço? Eu escolho a distribuição, escolho a que eu quero, por exemplo, igual eu estava falando para vocês sobre o Ubuntu. O Ubuntu, dentre as distribuições para estudo, ele é a mais popular. Então, vem aqui, ó, Ubuntu, download, e ele já vai me redirecionar lá para o site da Canonical, tá? Que é a empresa que cuida das distribuições Linux, tá? Tá aí, ó. Já vai, é só clicar aqui, ó, Ubuntu 20.04 LTS, é a distribuição mais nova e que tem um melhor suporte, tá? Então, a última versão que tem um suporte maior. Toda vez que vocês verem o termo LTS, quer dizer Long Term Support, né? Suporte longo. São 5 anos de suporte técnico. Então, deem preferência para esse, porque ficar formatando também é meio chato, até você instalar tudo que você quer. É complexo, né? Só vamos para o nosso terceiro exercício aí. Vai lá, galera.
Bom, galera, vamos lá? Vamos terminar a instalação. Vamos lá ver como é que está a nossa instalação lá no VirtualBox. Bom, então, depois que terminar tudo, né? Terminar, no caso, depois que ele passar aí, que ele fizer, ele vai reiniciar algumas vezes. Uma das coisas que vocês têm que tomar bastante cuidado, pessoal, a hora que vai reiniciar, principalmente, é o seguinte: às vezes ele pode pedir, aparecer alguma mensagem para você pressionar uma tecla. Se você ficar pressionando, ele vai ficar voltando sempre, tá? Eu gosto de usar aqui a configuração expressa mesmo, que vai mais rápido. E aí ele vai começar a carregar a finalização da instalação. Uma coisa um pouco chata do 10 é o seguinte, pessoal. Se ele vê que você está com internet... Ah lá, o que eu falei de pressionar uma tecla, é isso aí. Ó. Não pressiona não, senão ele vai ficar iniciando a instalação toda vez. Então, eu estava falando, uma coisa chata do 10 é que dentro do 10, se ele vê que você tem internet, ele vai ficar tentando fazer algumas ativações. Aí, por isso ele pode demorar um pouco, tá? Carregando a instalação. Bom, aí ele vai perguntar de quem que é, coloca que é seu, né? Não é de nenhuma empresa. Clique em próximo. Aí aqui, ó, vem a parte assim. Como ele viu que tem internet, ele vai querer que eu coloque uma conta, né? Eu vou clicar em ignorar essa etapa para nós podermos criar uma conta local. Aí você pode criar uma conta aqui. O Windows, ele não te pede para pôr senha. Você põe se você quiser, tá? Então, você põe se você achar que deve. Lá, vocês vão notar que lá no Linux não tem como, tá? Aqui, avançar. Aí ele vai te perguntar sobre a Cortana, pessoal. Cortana é o sistema de pesquisas, né, do Linux. Geralmente eu coloco agora não. Por quê? Porque a Cortana ele não te ajuda em muita coisa, até porque ele usa o Bing, tá, como buscador, e o Bing não te ajuda em nada, tá? Bom, depois ele vai dar umas mensagens, né? E aí ele vai terminar a instalação aí para você, tá? Só enquanto ele está carregando, deixa eu só falar uma coisa aqui. Lá eu estava falando para vocês com relação às distribuições Linux, tá? Pessoal, distribuição Linux, ele vai trabalhar como se cada uma fosse um sistema operacional diferente, tá bom? Então, essa é uma das particularidades das distribuições do Linux, tá? Então, essa pergunta aqui, ó, as distribuições, cada distribuição,
ela vai ser como se fosse um sistema operacional diferente, tá bom? Então, essa é a principal particularidade aí que nós temos no Linux. E assim, pessoal, existem centenas de distribuições Linux, tá? Igual eu falei lá para vocês, quando eu estava explicando, cada distribuição é para um fim e é para um uso diferente. Outra coisa complicada do Windows 10 também é essa questão das atualizações, tá? Apesar de que muitas vezes tem atualizações que a gente não precisa fazer, pessoal, tem uma hora no 10 que você não consegue fugir delas, tá? O 10, ele não bloqueia, ele não deixa bloquear as atualizações, né? Então, por mais que você ache que está bloqueado, não está não, tá bom? Bom, tá instalado aqui, e aí deixa eu só mostrar um negócio para vocês, vou mostrar no meu desktop normal. Quando eu termino a instalação do Windows 10, o que eu procuro fazer? Né? Tem algumas especificações aqui que a gente costuma usar, mas principalmente depois, tá, gente? Eu instalei o Windows 10, instalei o pacote de programas que eu vou usar, eu aperto a tecla Ctrl Shift ESC junto, ele vai abrir aqui ó, o meu gerenciador de tarefas. Vou colocar a opção de mais detalhes. Olha o tanto de coisa que está aberto, né? Bastante coisa aberta aqui. Deixa eu fechar algumas. Vamos. Mas vamos aqui, ó. O mais importante está aqui, ó. Inicializar. Às vezes você vai instalando as coisas e ele vai iniciando direto, tá? Isso aí faz com que o seu computador fique muito lento. Então, você pode vir aqui, ó, e desabilitando tudo isso aqui, ó. Tá? Que aí ele vai iniciar de maneira mais rápida, porque ele não precisa carregar tanta coisa. Outra coisa é aqui no sistema. Se você clicar no iniciar e digitar sistema, ele vai abrir aqui, ó, o gerenciador do seu sistema. Você pode clicar aqui, ó, em configurações avançadas do sistema. Tem a opção desempenho aqui em avançado. Você clica aqui e se você tirar para obter o melhor desempenho, ela tira todo o recurso gráfico que tem dentro do seu Windows. E aí, pessoal, é muito mais rápido. Você tirando a parte gráfica, por quê? O Windows geralmente ele consome muita memória RAM. Se a gente olhar aqui o desempenho, a gente vai ver, ele consome bastante. E você tirando os recursos gráficos, ele melhora esse consumo aí. Tá? Tem alguns outros softwares que nós usamos também que usa muita memória RAM. Tipo, o Chrome usa bastante, é que esse site não usa muito, mas tem aqui, ó, VirtualBox. Deixa eu já fechar ele, que nós não vamos usar mais. Vamos fechando. E uma coisa chata do Windows, fechei aqui meu gerenciador. Uma coisa chata do Windows também, pessoal, é o seguinte, vocês vão notar que ele usa um monte de coisa em segundo plano. Olha aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, fica carregando as coisas na memória RAM e aí atrapalha o desempenho da sua máquina, tá? Ah, professor, tem como evitar isso? Algumas coisas não. O Windows, ele tem alguns problemas ali, principalmente nessa área, então algumas coisas ele não consegue alterar, tá? Ó, e aqui é sempre bom você estar dando uma clicada no desempenho aí para você ver como é que tá, né? Se tá ocupando muita coisa. Se ele travar, às vezes sua máquina, principalmente quando você tem uma quantidade de memória RAM mais baixa, se você apertar Ctrl Shift ESC aí, e ele vier a estar travado, você pode vir aqui ó, nos processos e ver qual processo está travando, clicar em cima. Por exemplo, o processo está travando aqui é o Chrome. Eu clico em cima desse processo e venho aqui, ó, finalizar a tarefa. Aí ele finaliza. Tá? Então,
A gente usa essa página para bastante coisa. Tá, pessoal? Bom, galera, deixa eu só... O que eu quero que vocês entendam da parte de sistemas operacionais? Primeiro de tudo, os sistemas operacionais existem vários, tá? Cada um é voltado para uma ação específica. Então, e alguns são sistemas embarcados. Por exemplo, o macOS. O macOS ele vem nos computadores Apple, tá? Então, eles são utilizados dentro de sistemas embarcados, tá? O Android vem em celulares, também são sistemas embarcados. Esses são sistemas que eles dividem o hardware e o software junto, tá? O Windows, ele veio daquela escola do Unix que nós estávamos comentando, que era um sistema operacional que, primeiramente, ele foi criado para que rodasse em qualquer máquina. Tá? Então, ele roda ali em qualquer computador, você pode colocar o seu Windows, tá? E foi também uma grande visão do Bill Gates. O Bill Gates, ele... Então, o Bill Gates, ele teve essa mesma ideia, tá? De utilizar esse sistema, um sistema operacional que fosse compatível aí, né, com várias máquinas, com vários hardware diferentes. E uma coisa interessante, pessoal, é o seguinte: quando o Windows